Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Milena Flor e está começando mais um quadro Todos Ouvidos. E hoje eu converso com a Michele. A Michele é mãe da Maria Clara. A Maria Clara, ela sofreu suicídio aos 12 anos de idade, depois de ter sido vítima de violência sexual. Michele, antes de conhecer de fato o que aconteceu com sua filha, me conta quem era a Maria Clara. Maria Clara. Maria Clara era um doce de menina que, aonde passava, encantava. Deixava seu recado bem dado. Uma menina muito extrovertida, meiga demais. E ela tinha um hábito de dizer assim: ela nunca chegava para alguém e dizia que gostava de alguém. Ela sempre dizia: Eu te amo. E a marca registrada dela era o Eu te amo, que ela dizia numa naturalidade. Era uma menina que gostava de olhar nos olhos, ela conversava pelo olhar. Era uma menina que, um anjo, literalmente um anjo. Michele, como é que você descobriu o que aconteceu com a Maria Clara? Milena, minha família é muito grande, é uma família que, assim, era primo, todo mundo junto, só passava as férias juntas, e uma família tradicional de cidade pequena. E nós tínhamos o hábito, assim, de se reunir, né? E o que aconteceu com Maria Clara, por mais que muitos possam vir a julgar da mãe ter deixado, mas a gente precisa entender o contexto. Como meus tios, minhas primas, todo mundo ficava junto, teve um certo tempo, em 2017, que aqui numa cidade vizinha tinha uma vaquejada. Era um dia de sábado, tinha uma vaquejada, e meus primos, que moravam em Arapiraca, né? Minha tia, que eu tinha ela como uma segunda mãe, eles moravam em Arapiraca. E minha prima tinha tido a filhinha dela. E por Maria Clara ser uma menina com 12 anos, porém brincava com todo mundo, a minha prima pediu para que Maria Clara fosse dormir na casa em que eles estavam, que era a casa do esposo da minha tia. Eles não eram separados, porém, ela morava em Arapiraca e ele morava aqui em São Bento do Una, mas eles não eram separados. E por minha tia vir, eu sempre fui para a casa dela, eles sempre foram para aqui para minha casa. Minha mãe é, cuidou e criou o filho deles, o mais velho, durante muitos anos. Eu sou madrinha do filho deles, mais novo, que tem deficiência. Eles são padrinhos do meu filho mais velho. Então, assim, é um contexto bem complicado. E Porém, sempre teve muita ligação entre as famílias. tem muita ligação. Assim, eles praticamente moravam na casa da minha mãe, né? Então, era muito raro quando juntava a família toda. E nesse dia eles vieram de Arapiraca para os meus primos irem para essa vaquejada e minha filha, a minha prima pediu para que minha filha fosse dormir com a bebezinha dela. O pai não deixou, né? Porque assim, a gente não deixava a Maria Clara pela pouca idade, mas por ser pessoas da família e conviver com a gente, que a gente criava o filho deles. Então, ela foi. Ela foi mesmo sem autorização do pai, e ela chegou para mim e disse assim: Mãinha, a senhora nunca deixa eu ir para canto nenhum. Deixa eu ir para o sítio, que é um sítio. Deixa eu ir para o sítio para eu brincar. Então eu deixei. E Maria Clara foi para o sítio, né? Ela saiu da casa da minha mãe à tardinha. Eles foram para o sítio, que eles iriam para essa vaquejada à noite. E na época eu era catequista aqui em São Bento do Una. E aos domingos tinha um encontro catequético após as celebrações. Eu sei que todo mundo tinha marcado para ir almoçar no sítio. Eu estava dando aula de catequese e meu telefone tocando direto. Então, quando eu atendi, era minha mãe dizendo assim: Michele, termina logo essa aula e vem para cá, porque Maria Clara não quer entrar para almoçar. Maria Clara não quer fazer nada. Está lá fora no sítio, não quer entrar. Então, quando eu terminei a aula, eu peguei minha moto e fui para lá.
Quando eu cheguei lá, estava a família toda reunida, né, pronta para o almoço, só não estava Maria Clara. E eu fui ao encontro dela. Ela estava lá no finalzinho do sítio, em cima de uma árvore. Se eu fechar os olhos, eu lembro nitidamente da imagem dela, de cócoras, em cima de uma árvore, agarradinha assim no joelho. E eu cheguei embaixo e disse assim: O que é que você está fazendo aí? Ela fez: Eu quero ir para casa, eu não quero ficar aqui. Aí eu disse: De jeito nenhum. A família está toda reunida, isso é falta de educação, você vai para lá. Olha o que eu fiz. Você vai para lá. Então, quando chegou lá, ela não queria ficar com ninguém, ficou se agarrando em mim, ela ficou totalmente diferente, mas nunca na minha vida eu ia imaginar nada do tipo. Eu sei que eu a chamei de vamos para casa. Então eu levei Maria Clara para casa e disse: Olha, você sabe que todos nós iríamos almoçar aqui. E chegar em casa amanhã não fez o almoço. Então a gente vai fazer o almoço e não vai vir mais para cá para brincar, não. E ela, tudo bem. Fomos para casa. Só que, assim, quando eu cheguei em casa com ela disse: Mãe, eu quero tomar banho. Aí eu disse: A gente tinha o costume de tomar banho juntas, quase sempre. Ela fez: Vinha tomar banho comigo? Aí eu fui tomar banho com ela. E ela pediu para que eu passasse a esponja nela. E eu, né, lavei o cabelo dela direitinho. Quando ela passei a esponja, ela fez: Não, passe com mais força. Eu disse: Não, mãe, eu vou te machucar. Ela fez: Passe com mais força, porque eu brinquei muito. E eu passei com tanta força que ficou vermelha. Mas ela foi trocar de roupa, eu fiquei fazendo almoço. E quando ela chegou perto de mim, disse assim: Manhã, ela me pediu para eu explicar como era que uma menina menstruava, quais eram os sinais da menstruação. Aí eu disse, expliquei, né, como era. Ela fez: Isso aqui é? Aí ela me mostrou a calcinha dela. E realmente tinha uma manchinha de sangue. Eu disse: Eita, mãe, quem sabe? Pode ser que seja o primeiro sinal. Enfim, ela pegou a calcinha, eu fiquei brincando com ela, conversando, e no dia seguinte, eu fui pegar a calcinha dela, procurar a calcinha, não achei. Aí perguntei se ela tinha lavado, ela fez: Lavei. Mas eu nunca mais vi essa calcinha, mas normal. E começou daí, né, depois que eles foram embora, ninguém só se via agora final de ano. Final de ano nós íamos nos reunir novamente, e aí começou a saga do sofrimento, né? Com 12 anos de idade, Maria Clara chegava, ia para a escola, quando voltava, ficava toda acuada no quarto, às vezes chorava muito, ficou agressiva, não queria mais ficar perto do irmão, né? E Ela era você tinha muito ideia do que era? Às vezes você nunca, pensava, hum, início da adolescência, alguma coisa assim. não por ser tão criança, porque Maria Clara brincou de boneca até os 14 anos. E ela, assim, ela, de forma alguma, eu pensava que era birra, porque ela era muito criança, muito criança. As meninas da idade dela, ela era descontextualizada da turma dela. Ela era de jogar bola no meio da rua, ela era de correr, de andar de bicicleta, ela era desse jeito. Era criança. Para você ter noção do quanto ela era criança, a gente passeando de carro, ela disse assim: Ô manhã, se paga a conta de água de casa, quem é que paga a conta da água que lava o espelho do carro? Uhum. Você acredita que ela me fez essa pergunta? Enfim, quando ela começou com essas mudanças, né, de não querer, de ter aversão, ela era muito apegada a meu pai, muito, eles brincavam muito. E ela começou a se estranhar com meu pai, mas eu não percebia por quê. O vínculo de amizade da família era muito grande. E o acusado, ele era praticamente, a gente considerava um pai. Minhas férias, minha infância foi todas na casa deles. Eu considerava muito ele, muito. E passaram-se um mês desse jeito, Maria Clara, tendo, caindo as notas, aquela coisa toda, e eu sendo sempre chamada à escola. Olha, Maria Clara tá dando trabalho, não quer ficar na sala de aula, e começou realmente a dar trabalho na escola. Toda vez que eu era chamada à escola, era para ser
receber alguma reclamação de Maria Clara, coisa que nunca aconteceu. Aí foi quando eu pensei que fosse realmente essa fase, né? E Só que Michele, na escola mesmo, ela tinha dito para alguma professora, colega, souberam de algo? Ela tentou externar algo, mesmo às vezes não entendendo o que tinha acontecido? quando passou mais ou menos um mês, ela contou para uma colega da escola. E elas, então, decidiram levar para a escola, para a direção, né? Um mês depois, mais ou menos. Só que quando ela levou para a escola, aí começa todo o erro de tudo. Maria Clara, ela foi muito lesada em todas as situações. Quando levaram a história para a escola, então eu trabalhava num escritório de contabilidade e eu recebi uma ligação, né, que era para comparecer à escola. Inclusive eu tinha dito, meu Deus, de novo Maria Clara dando trabalho. Aí eu fui à escola. Quando eu cheguei, né, já estavam me esperando o grupo da coordenação e a diretora adjunta falou para mim, disse, olha, mãe, nós estávamos aqui conversando com Maria Clara e ela conversou para uma colega, depois eles procuraram os professores e existe uma possível certeza que Maria Clara foi estuprada. Eu não acreditei, né? Eu não acreditei porque Maria Clara só fica em casa. Maria Clara não tem amizade, Maria Clara não sai, só vai para casa da minha mãe. Aí eu disse, tem certeza dessa história? Ela fez, tem. E foi pelo um tio. Eu disse, meu Deus, meus irmãos, um mora fora, o outro só vive viajando, eu mal vejo meus irmãos. O tio que eu tenho por parte de minha mãe, pouco contato Maria Clara tem mais com a prima. Aí eu até ri, eu disse, não, eu acho que é engano. Aí ela foi, disse, então eu vou chamar a professora para quem ela falou. E quando a professora veio, já veio com lágrimas nos olhos e disse assim, Michele, é verdade. Aí eu disse, mas eu não tenho nenhum tio. Ela fez, é um tio-avô que ela considera. Aí eu disse, ela... E a mulher, a professora, ela não soube dizer o nome. Só que ela disse nomes parecidos. Quando ela disse o nome parecido, eu disse, é fulano. Ela fez, pronto, é esse nome aí. Quando ela disse isso, aí minha ficha caiu. Eu disse, é verdade. É verdade, é verdade. É pronto. Aí veio aquele desespero, aí veio aquele filme do sítio, veio o filme das brincadeiras que ele tirava com ela, e aí, tudo veio assim à tona. E foi quando os gatilhos foram sendo despertados para mim, porque eu vi as atitudes dele, mas eu nunca imaginava que era perfil de pedófilo. Que atitudes você lembra? As atitudes de presenteá-la, de pedir para chamar ela, ela tinha pedra nos rins. Ele apelidou ela de chupa-pedra, porque ele disse assim que as pedras nasciam porque ela estava chupando as pedras. Sempre levava doce, comprava coisas para ela. Sempre que ela estava lá, era brincando com ela, sempre insistia para a gente viajar, para ir passar as férias na casa da minha tia. E sempre ele sempre oferecia carona. Estava sempre lá. Coisas assim, brincava com palavrinhas de baixo calão, na verdade. Só que para eles não entendiam. Ele dizia assim, eu não sei se eu posso falar, uma palavra feia. Ele dizia assim, chupisco, você já deve entender isso. Aí ficava brincando, chupisco. As meninas que brincavam pensavam que era uma palavrinha boba, mas não, a intenção não era essa. Então, quando eu fiquei sabendo que eu disse, é verdade, aí eu me desesperei. Porém, a professora foi disse, é, então como é que a gente vai agir? Vamos, vamos denunciar, vamos. Aí começou aquela burocracia. Eu disse, não, para, vamos lá. Deixa eu raciocinar. Primeiro, ela está na sala de aula? Tá, pronto, permanece na sala de aula. Então, ali eu pedi muito discernimento a Deus, porque eu não sabia por onde começar, porque era gigantesco o que estava acontecendo ali, mas foi orientação divina mesmo. Eu disse, vamos lá. Eu não posso dizer ao pai agora, porque o pai vai terminar matando e a gente precisa
entender o que é que está acontecendo e a gente precisa botar ele atrás das grades. Não vou dizer à minha mãe, porque eu vou matar a minha mãe. Porque minha mãe é hipertensa, tem uma vasta, tantos problemas. Ao meu pai, muito menos. São idosos, eu não vou fazer isso. Então, eu preciso de uma figura feminina comigo e de uma masculina. Então, eu chamei o meu tio e chamei minha outra tia. Aí vejo o erro onde está. Eu pedi para chamar eles, para eles me orientarem, me ajudar nessa situação, porque eu estava desolada. Quando eles chegaram à escola, eles ligaram para eles. Quando eles chegaram à escola, veja só, eu estava na sala da direção. Eles chegaram no portão da sala da escola e quando eles entraram na sala da direção, eles já estavam chorando e já estavam sabendo. Como? Como isso acontece? E estava Antes sendo dito mesmo a de mim você. ali. Sim, como é isso? Eu não entendi essa atitude da escola. Não, mas disseram assim, não, que a gente deixou uma professora já para acolher. Não, não é certo. Como é que deixa a notícia, a situação dela para um professor, para outro professor, para outro professor? Quer dizer, isso aí já começou a circular ali, né? E eles queriam ir comigo para a delegacia. Eu disse, não, eu vou com minha família e vou ver da melhor forma que eu vou resolver. Aí você imagina como é receber essa notícia. Chegamos na casa de minha tia, o chororô, o desespero, mas aí eu precisava também de um suporte. Minha prima, ela é enfermeira, né, enfermeira-chefe, então eu liguei para ela e contei tudo, que inclusive era madrinha de Maria Clara. E aí foi que foi pior, porque ela era louca por Maria Clara. Então o desespero foi maior ainda. Depois, quando tudo se acalmou, vamos ver o que é que a gente faz. Vamos procurar uma médica que possa examinar Maria Clara para ver até onde ele foi. Depois, a gente vê o que é que faz. Quando a gente passou o caso para a médica disse: infelizmente, eu não posso fazer, que ela é de menor. Vai ter que seguir o procedimento legal. E E foi, eu Michele, acho, até antes de você continuar, como é que foi a sua conversa com Maria Clara? minha conversa com Maria Clara já foi bem depois disso aí, muito depois. Até chegar essa articulação todinha, foi muito depois, porque quando a gente sentou, que a médica disse que tinha que agir, o que era que eu poderia fazer? Porque aí eu tinha, na minha cidade é uma cidade pequena, a cidade que comporta o IML é muito distante daqui, é 2 horas de viagem, 2 horas, 2 horas e meia de viagem. Eu não tinha o hábito de viajar. E como era que eu ia chegar na minha casa e dizer, olha, eu não estou trabalhando, eu preciso ir a Caruaru? Como é que eu ia alegar isso? Qual o motivo que eu iria viajar? Né? Então, eu tinha que pensar em tudo. E o que foi que nós pensamos? Vamos comprar um presente para Maria Clara, porque isso aconteceu em setembro. Setembro agora vai fazer 8 anos que isso aconteceu. Setembro agora. E ela completa ano em dezembro. Então a gente bolou que ia comprar esse presente para ela. Então foi a desculpa que eu dei em casa. E a segunda coisa, como é que a gente vai tirar Maria Clara? Como é que eu vou conversar com Maria Clara? Então, depois de tudo resolvido, eu fui à escola buscar minha filha. E quando eu estava na secretaria, a professora foi buscar ela. E quando ela chegou, a coisa mais linda da minha vida, ela me abraçou e disse: a senhora já sabe de tudo, né? Eu disse: sei, sei, mãe. Não se preocupe, eu não chorei. Mãe está aqui para te ajudar e a gente vai colocar esse bandido na cadeia. Eu não chorei por quê? Porque eu já tinha chorado, não o suficiente, mas eu tinha chorado e eu não poderia fazer isso com ela, eu não poderia mostrar fraqueza para ela. E eu abracei. E ela ali, foi um abraço assim, que eu senti que ela disse assim: aqui eu tô segura, agora ela vai me proteger. E, Milena, eu digo a você que foi o melhor abraço assim da minha vida, depois de tanta dor, porque eu imagino que ela tenha passado. Aí eu disse: olha, mãe,
a gente vai precisar fazer algumas coisas. Veja só, nós vamos para Caruaru agora. Aí expliquei que eu ia inventar uma história para o pai. Nós vamos no conselho tutelar. Você vai conversar, mas manhã vai estar com você. Fui ao conselho tutelar com ela e com minha prima. É tanto que o conselheiro também não estava na cidade, mas quando soube de quem se tratava, porque o conselheiro é vizinho nosso, é conhecidíssimo da gente, ele fez com Maria Clara, vou agora para São Bento. E ele veio para São Bento. Nós fomos atendidos dentro do carro, já para privar a imagem dela. Então, o conselheiro veio dentro do carro e disse: vamos para Caruaru, para o IML. Só que quando a gente ligou para Caruaru, não tinha é, meteorologista lá. Então, fomos para a delegacia. Né? Fizemos a ouvida dela com o conselheiro e fomos para a delegacia. Quando chegou na delegacia, né, ela sentou ao meu lado e Milena, eu acho que ali quem morreu foi eu. Quando ela entrou, né, vários homens, né, na delegacia, eu disse: mãe, veja só. Sentou ao meu lado, o escrivão aqui na minha frente. Aí eu disse: olha, mãe, não tenha vergonha de falar nada. Você está diante da sua mãe. Esse homem ali, ele é pai. Ele tem menina. E é sua fala que vai prender esse homem. Não esconda nada, tudo. Não tenha vergonha de falar, não. Você está comigo. Ela segurou na minha coxa, ela deu um aperto tão grande. E quando ela começou a falar, é um filme de terror. É uma vontade de você, assim, sabe, se rasgar, assim, ó. Você se rasgar, sair. É tão desesperador. É uma vontade de matar, que você não tem noção na sua vida. E quando ela falou tudo, tudo, eu dei um abraço nela e disse: que orgulho de você, minha filha. Eu jamais teria essa coragem que você teve. Aonde que eu estava morta por dentro. Dei um beijo nela e nós nos beijávamos com selinho. O delegado falou para mim, quando ela foi tomar água, o delegado disse: que menina é essa? Fomos então, né, para casa e tentar dormir, tentar maquiar e sair para no outro dia ir para Caruaru, né, comprar o presente. E nisso Quando tudo, foi o pai no... dela já sabia ou não, Michele? Não, não, eu não Ainda não. podia contar. Eu não podia contar enquanto eu não tivesse a certeza de tudo que aconteceu, como aconteceu, né? E como muita gente já estava sabendo, então eu tinha que ter cautela naquilo ali. Eu precisava ter um mandato de prisão para ele ser preso. Era o que eu precisava. Minha intenção era prender aquele acusado. E quando foi no outro dia, ela foi à escola, né? Ela foi para a escola, eu a levei e fui trabalhar. E eu digo a você, Milena, no meu trabalho, eu peguei um estilete, coloquei na mão e fui ao sítio. Eu ia matar ele. Eu fui pronta para matar ele. Porque ele não sabia que eu sabia. Ninguém sabia que eu estava sabendo. Então, quando eu ia descendo para o sítio, para ir para lá, eu passo ao lado da igreja matriz. E eu senti a necessidade de entrar. E quando eu entrei, eu pedi para falar com o padre. Ele ia para Garanhuns para uma reunião, mas quando ele soube que era eu e viu a minha situação, ele disse: não, eu vou lhe atender. E quando ele me atendeu, ali eu desmoronei, contei tudo, ele fez: Michele, olha, você já começou certo, os trâmites legal, conselho tutelar, delegacia e agora ML. Pronto, é o que você tem que ser, o que tem que ser feito. Se matar, você só vai acarretar mais problemas. E ali eu fui, sabe? Ele conseguiu me desarmar, porque ela precisa de mim. Ela precisava de mim o tempo todo. E quando ela chegou da escola, eu disse: vamos para Caruaru. Ela não sabia o que ia fazer em Caruaru, né? Mas quando chegou lá, isso minha prima enfermeira dirigindo, calada, calada, arrasada, arrasada, porque ela se deparar com uma situação dessa, que ela é enfermeira, que ela sabe da gravidade, e principalmente quando a gente olhava para Maria Clara, Helena era uma criança, não tinha nem peito, menina. Quando eu cheguei em Caruaru, aí eu fui explicar: olha, manhã, é um exame ginecológico, aí expliquei tudo direitinho, e ela muito agarrada em mim, mas entrou comigo,
deixou fazer o exame e a legista, ela foi muito precisa com o que ela falou para ela. Ela falou de uma forma tão lúdica que ela entendeu que nem todo homem é ruim, nem todo homem. Ela associou o homem a uma faca. Do mesmo jeito que corta para matar, corta a nossa comida para nos alimentar, né? E ela foi muito pedagógica nesse sentido. E quando nós saímos de lá, mais uma vez eu percebia que Clara estava mais segura diante de mim. Mas aí, como era que eu ia fazer, Milena, para tirar Maria Clara desse convívio da família? Se o acusado só vivia na casa da minha mãe, fazia as refeições lá, meu pai fazia as refeições, mandava eu buscar ele para ele almoçar, para ele jantar lá em casa. Como era que eu ia tirar isso dela? Então, como meus tios, os dois já sabiam, me ajudaram nesse manejo aí, de retirar ela desse ambiente contaminado. Mas para ela, veja, já tirei a culpada, tirei ela do convívio familiar. Ela perdeu já ali o convívio com o avô, com a avó, né? E o Mas avô aí e a avó até perguntavam alguma coisa da só falta? perguntava o que era que ela tinha. Eu disse, não, é porque Clara tá assim mesmo. E a gente foi segurando. Passou setembro, passou outubro. Quando foi em outubro, vamos para o fórum falar com o promotor, aí mandato de prisão, tudo direitinho, ia ser pego em novembro. Então eu disse assim, pronto, já que vai sair o mandato de prisão, já que falamos com todo mundo, é a hora de contar para o pai e para o irmão. Mas ninguém. Então aí foi, foi mais uma dor. Como é Ela que disse assim, foi? manhã, horrível, porque ela disse, manhã, o que é que eu vou fazer? Não diga a meu pai não, manhã, não diga nada. Eu disse, manhã, eu vou ter que dizer. Eu vou ter que dizer, agora eu vou ter que dizer. Aí ela foi para a escola, eu já tinha dito a meu filho, né? Meu filho ficou com raiva de mim, ele, na razão dele, né? Porque a irmã, a mesma vontade que eu tive de matar o irmão teve, e que era para eu ter feito, o que ele disse, ele ficou com raiva por conta disso, porque viu o sofrimento da irmã e ninguém fez nada. Não fez nada no sentido de matar. Então ele levou ela para a escola e ficou com ela na escola. E aí eu chamei meu esposo, tranquei as portas de casa. E quando eu falei para ele assim, eu fiz, olha, eu tenho uma coisa muito séria para falar com você. Ele fez, é o quê? Eu fiz, aconteceu isso e isso. Helena, ele do jeito que estava deitado, ele só se virou e vomitou. Vomitou, pediu para eu sair, pediu para dar um tempo, eu vi ele dando murro em muitas coisas, dando, batendo, 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 mas eu dei o tempo dele, né? Eu só fiz assim, quando você quiser conversar, eu estou na casa da minha tia, estou com minha filha, ela vai vir, vai chegar lá. Ele fez, não, não leva ela para lá, não. Depois eu chego. E quando foi com meia hora, ele chegou. Me chamou e disse, vamos ali comigo. Eu fiz, é o quê? Ele fez, eu vou comprar uma arma. Aí eu fiz, eu tenho dinheiro da moto, pode comprar. Ele fez, eu vou matar ele. Eu fiz, vou com você. Você vai, eu fiz, vou matar ele com você. E nós fomos. Nós fomos direto pro sítio. Só que antes a gente foi em busca de arma, né? Fomos em busca de arma. As coisas de Deus são tão perfeitas que quando nós estávamos indo, eu não sei o que foi, que teve um assalto na estrada, não sei como era, e o rapaz disse: Olha, vão embora, que tá cheio de polícia aí. E foi assalto. Então nós viemos embora. Mas a gente foi também para matar ele. Mesmo sem conseguir uma arma potente, mas a gente foi matar com o que tinha. E quando nós íamos descendo para matá-lo, eu pedi para ele parar. Ele disse, pare o carro. Ele fez, é o quê? Eu fiz, olha, vê só. Se eu disser a você, Milene, que foi da minha vontade, eu estou mentindo. Isso é obra do Espírito Santo, porque eu falei para ele assim, eu fiz, ó, se a gente matar ele, vamos lá, ele não sabe que nós sabemos. Ele vai morrer como inocente, a família vai saber que foi a gente que matou, porque tem pessoas que já sabem, que o conselho sabe, a polícia sabe, o promotor sabe, a escola sabe, então vai saber quem matou. Você vai preso, eu vou presa. Maria Clara vai se sentir culpada porque me disse, eu estou protegendo ela. Veja o conflito que ia gerar. E se eles não matassem meu filho, né?
e ele ia morrer como inocente. Por ser de uma família tradicional de São Bento, por ser de família famosa, vamos fazer o seguinte, vamos denunciar. Só que eu já tinha feito isso, né? Ele não sabia. Vamos denunciar e ele vai ser preso. E lá na cadeia, ele toma conta. Deus toma conta e vê o que é que faz para ele. A punição dele vai ser preso, porque vai ser uma vergonha moral. Ele não vai aguentar pelo motivo que foi preso, né? Avô, pai de moça, de mulher, de homem, de uma criança deficiente. Ele não vai aguentar isso. Então nós não fomos matar, certo? Voltamos. E quando eu encontrei Clara, que ela já tinha chegado, aí ela fez: "Você contou para pai?" Eu fiz: "Contei." E quando ele a viu, assim, eu já estava encaliçada, né? Não estava acostumada, mas eu já conseguia reagir a tudo aquilo ali. E a dor que o pai sentiu foi aquela dor que eu senti, né? E, enfim, começamos então o processo para prendê-lo. O que é que acontece? Não sei como o fórum entra em recesso. Entrou de recesso o fórum. Então não tinha como emitir o mandato. Isso ainda em Tínhamos que, 2017? em 2017. Tínhamos que esperar para 2018. Só que como era que eu ia tirar, permanecer mais 2 meses sem Maria Clara dentro da família? E eu sei que o circo foi se afunilando, as coisas foram se afunilando, e chegou o final de ano, nada teria feito, e desse tempo eu não tinha visto mais ele, né? Que eu tirei ela, mudei ela de horário de escola, mudei a vida dela E como completamente. é que ela continuou na escola, Michele? O comportamento O, já o mudou? comportamento mudou muito, mas como eu transferi ela de horário, então as pessoas que, quando ela chegou, não sabiam da história, porque todo mundo da escola sabia, não é desmerecendo a função, mas do cozinheiro, do faxineiro, ao professor, ao diretor, todos sabiam. As colegas das salas zombavam dela e Então dizia ela que ela não era sofria mais na moça. escola também. Bullying, bullying, sofreu muito, 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 muito. Só E que ela ela te não me contava dizia. isso? Não, não. Sabe como eu descobri? Quando eu passei a ver os cortes no braço dela. Quando a última vez que ela se cortou na escola, ela sujou todo o banheiro e uma das professoras disse que ela era mau exemplo para as outras. Foi o que eu Meu Deus. escutei, né? Então, assim, foi uma sucessão de erros com ela. E ela ia em terapia, em psicólogo, como é que Tudo, tudo. Quando eu descobri do abuso, já entrei já com a iniciou? psicóloga, e ela começou com tratamento. Psiquiatra não tinha ainda, não tinha Uhum. começado, era só com a psicóloga mesmo. E quando chegou em dezembro, que era aniversário dela, o aniversário de 13 anos, e que eu falei para você que a família ia se reunir, enfim, vieram todos de Arapiraca, vieram todos meus irmãos, enfim, estava a família toda. Eu disse: sabe de uma coisa? Todo mundo vai ficar sabendo, porque daqui que todo mundo já estava excluindo Maria Clara dos cantos, sabe? Quando ela chegava, era tio dizendo coisinha, era primo dizendo coisinha, porque ela não participava mais, não estava lá mais presente. Então, eu disse: vamos contar, vamos contar, vou juntar todo mundo e vou contar. Juntei todo mundo, inclusive a esposa dele. Só que a esposa dele, eu pedi para minha tia, minha outra tia, contar para ela, porque eu disse: pelo amor que eu sinto por ela, Milena, eu amava aquela mulher. Estou dizendo a você, eu amava ela como uma mãe, aquela tia que você deitava no colo, aquela tia que você ria junto, que comia no mesmo prato. Eu não tive coragem de contar para ela. Eu pedi para minha outra tia contar, mas eu juntei toda a família. E quando eu contei para todo mundo, minha mãe passou mal, meu pai passou mal, e foi aquele desespero geral. Geral, geral. Acabou o final de ano de todo mundo. E esse homem? Avisaram a ele. A minha tia, a esposa dele, que eu defendi, ligou pro irmão, não sei como foi, não sei quem foi, ligou pro irmão dele
e deram fuga a ele. Vai embora que aconteceu isso, isso e isso. Eu não tiro a razão do irmão, porque irmão é sangue. Mas eu acho que uma coisa dessa, independente de sangue, é uma criança. Você estuprou uma criança. Você acabou com a vida da criança. Minha filha morreu com 12 anos. E a sua tia Os não, outros ela tentou falar com você, conversou, não? tentou, mas aí ela estava medicada e quando ela me encontrou, ela não estava no mundo Uhum. dela. Ela só chorava, chorava. Enfim, todo mundo se separou, né? E eu disse, olha, ele vai ser preso, isso e isso, não adianta. E foi dito para todo mundo. Aí foi quando começaram a acolher Clara. Porque aí começou as farpas em mim. Por que você não disse? Agora você foi egoísta. E começou a inverter a situação. E a família começou a tomar seus lados. Porque eu errei por eu não ter dito, eu errei por eu ter escondido minha filha, eu errei em diversas coisas. Então eu assumi também isso, Milena. Eu trouxe para mim. Pronto, já sou. A filha não é minha, eu não errei. Só quem ficou assim, firme comigo foi minha mãe, meu pai, meu filho, meu esposo. E a família ficou. Mas assim, ficou um pé lá e outro cá. Não tomaram partido. E o tempo foi passando, nada de mandato sair, ele fugiu, o povo não teve Natal, não teve nada, todo mundo foi para suas casas, nas suas cidades. E eu comecei, né, tentar chegar ao mandato. Aí minha filha começou, se cortando, depressão, foi um processo, pronto, chegou janeiro, vamos prender ele. Ele está foragido, foragido. Mas eu encontrei, porque como eu insisti no mandato, como eu insisti em tudo, o conselheiro tutelar, conjuntamente com a polícia, mandaram os investigadores no canto que eu tinha suspeito e foi encontrado. Tiraram foto e quando eles mandaram a foto para mim, senhora, a senhora confirma que é ele? Eu fiz, confirmo. É tal canto, é o carro da filha, é na rua da escola da irmã dele, ao lado tem a academia que o filho deficiente malha, você descendo e dobrando à esquerda, tem um pet shop que o filho mais velho toma conta dos cachorros, que eles criavam bichos. Quer dizer, eu o encontrei. Como é que você, investigador, está com mandato de prisão nas mãos, está vendo o acusado se evadiu quando você foi à noite na casa dele? E aí? Qual foi o que me disseram foi assim, olha, a gente foi na casa dele com mandato, fizemos uma busca, ele se evadiu, ele não se encontra nesse local mais. Poxa, se tu tá vendo ele Ou ali, seja, eles chegaram a ver ele, não tiraram uma prenderam foto e mandaram para e mim, deixaram ele sair. tiraram a foto e mandaram, eu tinha essa foto no meu telefone, eu tinha essa foto no meu telefone. Então, foi quando Clara piorou. Foi quando Maria Clara piorou. Maria Clara completou 13 anos em dezembro e todo mundo se afastou. Eu sei que quando passou tudo isso, né, que ninguém encontrou mais, aí começou, sabe, Milena, assim, como é que a família sabe disso? Como é que fulano lá longe sabe disso? E começou o vazamento de informações. Eu ia ao fórum, não, não se preocupe não. Sempre Informações da estava investigação que estavam sendo da vazadas. investigação. Sim, o processo dela sempre mexido, eu nunca consegui a audiência dela, sempre estava lá, eu quero a audiência dela, tentei falar, não tinha juiz, veio uma juíza substituta e disse, como é que pode, essa menina não foi ouvida, nunca foi ouvida pela justiça, nunca, esse processo dela nunca chegou na mão do juiz, nunca, eu lutei tanto, e isso Maria Clara foi definhando, quando Clara fez 14 anos, ela tentou a primeira vez o suicídio, né? E meu filho tinha tido a esposa, tinha tido bebezinho. Na verdade, não tinha tido a bebê ainda. Ela estava grávida, prestes a ter neném, que também Maria era enfermeira. Quando eu chego em casa, meu esposo liga para mim e diz: Olha, Maria Clara não está bem. Não está bem. Eu disse: É o quê? E ela deitada, mole, mole. Clara, o que foi que você fez? Clara, o que foi que você fez? Helena, ela começou a entronchar a boca e ela disse assim: Mãe, meu olho não fecha. Meu olho não fecha. Eu fiz o que você fez?
Helena, ela disse assim, eu tomei todos os remédios de dentro de casa. Olha, eu acho que só deu tempo ela falar isso. Ela começou a entronchar todinha, ela entronchava para trás. O queixo dela bateu aqui, ó, no ombro dela. Ela ficou horrível. O corcunda de Notre Dame, ela ficou. Meu filho pegou ela no braço assim, a gente levou para o hospital. Inclusive, eu tenho as fotos dela no hospital, fazendo eletro. Eu tenho tudo registrado. E quando ela deu entrada ao hospital, o médico disse: Mãe, veja só, não tem mais como fazer uma lavagem nela, porque já faz tempo que ela tomou a medicação. Se for transferir ela, era cada convulsão horrorosa, menina. Cada convulsão de enlouquecer, ela sentindo dor. Ela foi morrendo aos poucos. Ele só fez dizer assim: a gente vai colocar ela lá dentro, na sala vermelha, na sala amarela, na verdade, e esperar a medicação fazer efeito. Mas era convulsão em cima de convulsão. Ali eu fui perdendo minha filha. Tenho o vídeo também gravado. Eu sei que, mais uma vez, o Espírito Santo, né? Eu clamei tanto a Deus. Teve uma hora que eu me joguei assim em cima dela. Eu clamei tanto, 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 que ela pegou na minha mão assim, levantou e disse: Mãe, bora pra casa? O que é que eu tô fazendo aqui? Ela, ela se levantou ilesa. O pai estava filmando, né? Nem acreditou. Eu saí com ela no corredor e a primeira enfermeira que apareceu foi a sobrinha do acusado. Ela disse: Fulana, ela tá bem. Ela ficou assim, sabe? O que foi que aconteceu? E ela chorando. A sobrinha do acusado olhou assim para mim e disse: leve esse remédio para ela. Que, inclusive, quando ela começou a fazer o tratamento, foram anjos que pagaram o tratamento psicológico. Mas o psiquiátrico nós conseguimos numa cidade vizinha. Só que aí a gente tinha que optar. Ou pagava o psiquiatra, ou pagava a medicação. Aí quando eu tinha condições de comprar a medicação, era bom. Mas quando não, era complicado. Aí essa sobrinha do acusado ainda me deu algumas medicações. Mas o que eu te pergunto também, Milena, em, nessas sucessões de erros, você acredita que minha família começou a me excluir e ficar com raiva de mim depois que eu não deixei ninguém entrar na tentativa de suicídio dela? Disseram que eu era muito metida, que já que eu não quero a ajuda de ninguém, então agora também não venha contar. Michele, como é Só que que você estava sofrendo também? Como é que você conseguia forças? é como eu lhe disse, Deus, porque eu sempre assim, eu sou uma pessoa de muita fé. Independente de qualquer coisa, eu creio no Deus que é minha vida. Eu sou uma pessoa, sabe, Milena, que tudo tem um propósito. A gente não está aqui por acaso. E se tudo está acontecendo, tem a mão de Deus ali. E eu não sei o que é que ele quer de mim, o que era que ele queria de mim naquele momento. Mas eu precisava ser aquela Michelle que eu nunca fui. Eu nunca imaginei que eu fosse fazer as coisas que eu fiz. Então, quando eu tirei minha filha desse vínculo aí, como era que eu ia dizer para minha família que minha filha tinha tentado suicídio se foi a mesma família que acusou ela? Foi a mesma família que meteu pedra nela. Porque depois do abuso, depois que minha tia, a esposa dele, ficou sabendo, ela foi na minha casa. Depois de um tempo, eu a recebi. Sabe por que eu a recebi, Milena? Porque assim, ela era vítima como eu. Porque ela pediu a mim para levar minha filha. Minha filha estava aos cuidados dela. Ela nunca esperava que o esposo dela fosse fazer aquilo com a sobrinha preferida dela. Ela nunca imaginou. Então, ela era vítima como eu. Só que quando ela foi para minha casa, ela foi com o discurso de que Maria Clara seduziu ele. Meu Deus. Uma criança. Ela, uma criança, ela foi com a tia que eu chamei lá na escola para me ajudar e com o tio que eu chamei na escola para me ajudar. Os três foram para o meu sofá acusar que minha filha estava seduzindo ele. E eu escutei tintim por tintim.
Eu disse, que bom que minha filha fez isso. Agora vamos lá. Minha filha tem quantos anos? 12. Seu esposo tem 57, 54, vamos lá. Por que ele não procurou a mãe e disse para eu dar uma regulagem na minha filha? Ele é adulto. Ele poderia muito bem chegar para mim e ter dito que ela estava seduzindo ele. Engraçado, né? É, mas sua filha tem uns palavrões. Eu falei, diga qual foi o palavrão que ela disse. Justamente o palavrão chupisco. Aí eu fiz, quem é que brinca com as crianças chamando chupisco? A minha filha. Vamos fazer o seguinte, tias. Vocês escolheram o lado de vocês. Até hoje eu te respeitei porque você era vítima como eu. Só que como você está trazendo isso para mim, você é cúmplice dele, porque você está apoiando ele. E foi quando eu cortei tudo. Aí foi quando. Aí eu tinha a obrigação de dizer a elas que minha filha tentou suicídio? Eu tinha a obrigação disso? Não. Era mais uma vergonha para minha filha. Então, quando a gente saiu do hospital, que ela saiu bem, todo mundo querendo saber, eu não deixei, só chamei minha mãe e meu pai. Olha, a situação é essa. Maria Clara tentou suicídio, assim. Enfim, quando tudo isso, esse drama passou, eu conversei com ela. Eu disse, mãe, o que é que te levou a fazer isso? Porque assim, Milena, eu sei de tudo, certo? Mas eu queria entender a cabecinha dela. Quando eu perguntei isso para ela, ela fez, mãe, eu não tenho ninguém. Eu não tenho amizade. Eu não tenho divertimento. Passou meu aniversário, ninguém me deu presente. Eu só tenho a senhora, aí disse, a senhora, meu pai, meu irmão, meu avô e minha avó. São poucas as pessoas que falam comigo. Eu não tenho na escola. Eu tive que colocar a Milena uma cuidadora, porque ela não tinha ninguém para brincar. Eu coloquei uma cuidadora para dizer que era uma amiga dela, porque ela não sabia que era cuidadora. Pois uma pessoa da escola chamou ela de bebezinha e que era uma cuidadora. Foi quando ela descobriu que não tinha uma amiga, tinha uma cuidadora. Aí veio mais uma bronca para mim. Mãe, por que você fez isso? Eu não sou bebê. Por que a escola fez isso, Milena? Por que a escola desconstruiu? E sem falar que o que vazava do inquérito dela partiu do conselho tutelar. Você acredita nisso? E eles chegavam a fazer um acompanhamento com ela, tentavam ajudar de alguma forma, ou depois que contaram para você não Depois, ajudaram? não, depois que foi feito o mandato, ninguém me ajudou em nada. Ninguém. E as informações que eu levava para o conselheiro tutelar, de alguma forma, chegava ao irmão do acusado. Chegava. Quando eu cheguei no fórum que os processos estavam mexidos, tinha parentes dele, funcionários dele, lá dentro. Eu não sabia, né? E quando terminou isso tudo da tentativa, além dela alegar tudo isso, ela alegou que, manhã, é uma coisa tão forte, é como se desligasse a mente da gente, manhã, e a gente vai assim e faz. A gente faz sem perceber, manhã, porque dói tanto, dói dor no peito, dói, e a gente só quer dormir para passar esse pesadelo e quando acordar ser outra vida. Foi o que ela me disse. Eu só queria dormir. Muitas vítimas do suicídio, elas não querem tirar a vida, elas querem Não, acabar com não. a dor. Aquela dor momentânea, porque é o momento. Por isso que muitos dizem assim, foi fração de segundo, foi um segundo. É esse segundo que ela me disse. Ela disse, manhã, é isso, a sensação é essa. E a gente quer dormir um pouco para acordar bem, para passar essa dor, para passar essa aflição. E eu entendi minha filha. E ela assim, eu disse para ela assim, olha, mãe, veja só, depois disso tudo, se você quiser namorar, é um direito seu. Se você não quiser também. Se você quiser ser homossexual, sua mãe tá aqui para estar com você, enfrentar tudo com você. O que você quiser, meu amor, mãe tá aqui. Só que foi se agravando. E outro erro. Por quê? Porque a psicóloga nunca me disse que minha filha tinha pensamento suicida e tinha ideação suicida.
porque eu nunca fui chamada pela psicóloga para falar de tais assuntos. Porque que pode ser quebrado o sigilo quando se tem risco de perder vidas. Quando ela percebeu a gravidade de Clara, a própria psicóloga, no carro dela, nos levou para o psiquiatra na cidade vizinha. Chegando lá, ela puxou Maria Clara assim para o lado. Eu não sei o que ela conversou com Maria Clara, mas eu via no semblante de Clara que ela não estava gostando, estava com medo. Entrou com ela para o psiquiatra, depois eu fui chamada. E o psiquiatra disse assim: ou ela toma medicação, ou infelizmente eu vou ter que internar essa menina. E eu falei para ele: o senhor não interna, nem aqui, nem nunca, sem minha autorização, não, porque eu sei que minha filha só precisa de cuidado. Eu sei que foi um clima pesado, a forma com que ele veio. Eu sei que os médicos, os profissionais tentam o melhor, mas tem forma de se falar. E ele, no lugar de acolher minha filha, ele afastou mais e ela não queria nem vê-lo. E ela era muito apegada à psicóloga. Como eu falei desde o início, ela era muito meiga. Ela amava aquela psicóloga. Eu sei que a psicóloga veio conosco no carro dela, quando nós chegamos em São Bento, próximo à minha casa, não foi nem na minha casa onde ela me pegou, próximo à minha casa, ela abriu a porta do carro e disse: Maria Clara, Clara no banco de trás, ela só fez virar assim: olha, a partir de hoje eu não posso mais ser sua psicóloga, porque a gente criou um vínculo. Eu olhei para ela assim, eu fiz: doutora, a senhora tem certeza do que a senhora está dizendo? Tenho, ela não tem como ser. E quando a gente desceu do carro, ela se abraçou comigo e disse: mãe, nem a psicóloga gosta de mim. Eu amo minha psicóloga. Ela perdeu mais uma pessoa. Milena, você tem noção do que essa avalanche causou na vida dessa menina e na minha vida, porque eu tinha que ser forte o tempo todo. Eu tinha que ser a amiga de brincar de casinha, eu tinha que ser a mãe, eu tinha que ser a mãe de ninar e tudo. E foi, como eu lhe disse, foi uma sucessão de erros que só foi agravando, agravando. E ela dizia assim: mãe, eu sei que quem perdeu foi eu. Ele nunca vai ser preso. Eu perdi. Mas antes, pai, eu tivesse matado ele. Mas eu não deixei. E a gente foi, né? Maria Clara sem psicólogo, que eu não consegui mais. Maria Clara sem psiquiatra. E eu passei a cuidar dela. Mas assim, procurando saber de um, de outro, é, conselho de um. E fui com o que eu tinha em mãos, né, menino, o que eu pude fazer, o que estava ao meu alcance, eu fiz. Só que começou as crises dela a aumentar. E um dia no meu trabalho, manhã chegou com ela e disse assim: Michele, Clara não está bem, Clara não está bem. Eu disse: mãe, manda ela vir aqui. Quando ela chegou, Milena, que ela entrou no escritório onde eu trabalhava, ela acocorou-se assim do meu lado e eu já vi o casaco manchado de sangue. Eu já vi aquilo ali. Então eu peguei ela e disse: mãe, o que foi? Ela fez: eu não estou bem. E eu percebi que ela tinha ingerido. Eu não sei se era bebida, eu não sei. Eu sei que eu percebi que ela não estava bem mesmo. Aí eu abracei ela. Nisso, a minha patroa chegou. Chegou perto dela, que também ela gostava muito da minha patroa. É assim, ela, Maria Clara, era uma criatura dócil. Você chegou, você com essa sua carinha aí. Só bastava você olhar para ela, ela ia dizer que lhe amava. E minha patroa chegou e disse: o que é que você está fazendo aqui? Aí eu disse: fulana, não é o momento não, depois eu te explico. Ela olhou para Maria Clara e disse assim: olha, reaja, viu? Que coisa pior você já passou. Isso aí é muita frescura. Quando ela disse isso, Milena de Deus, eu nunca levantei a voz para ninguém. Eu levantei, bati no birô e disse assim: a partir de hoje, eu não trabalho mais para você. Não quero nada seu. Não quero que você acerte nada. E ela começou a me gritar. Juntei minhas coisas, peguei Maria Clara e fui embora. Quando eu fui embora, ela disse: mãe, você perdeu o emprego por causa de mim. Você, mãe, e agora? E agora? E ficou aquela coisa, né? Eu disse: Clara, tu fosse um anjo que Deus botou na minha vida, que eu odiava trabalhar ali. Eu odiava. Eu pedia a Deus todos os dias uma forma de sair dali de cabeça erguida. E agora a gente vai tomar um sorvete para comemorar. Olha a minha situação. Saber que eu estava desempregada na situação, mas a gente foi tomar um sorvete. E ali eu vi minha filha de novo, alegre de novo.
E quando tudo isso, e a luta do processo, a luta do processo. Chegando então aos 15 anos de Clara, não teve festa, só a madrinha, que foi minha prima, né, a Lori, que presenteou, foi aquela coisa toda. E a minha tia continuou vindo em São Bento, viu? E sabe para onde ela vinha? Para casa da irmã da minha mãe, e foi para casa da minha mãe. Ela ia para casa da minha mãe como se nada tivesse acontecido. Extrema cara de pau. E ela ainda E um estava dia eu com cheguei, ele? com certeza, não tinha como. Sabe por quê? Porque quando eu cheguei uma vez na casa de manhã, ela estava no telefone. Aí eu falei com o meu afilhado, o deficiente, eu disse, Lano, cadê tua mãe? Tá lá em cima falando com meu pai no telefone. Maria Clara escutou isso. Então aí foi quebrado todos os vínculos, aí cada um tomou. Foi, enfim, além de nós matarmos as pessoas que a gente mais amava dentro da gente, perdemos tudo isso, esse contexto todo. Só que aí, Milena, o que foi que aconteceu? Um certo dia eu sentei com minha cunhada e meus irmãos e a gente começou a analisar aquele almoço do domingo. E minha cunhada disse, Michele, olha, no momento que você entrou na cozinha com Maria Clara, o acusado pegou um espingarda e colocou na porta da geladeira. Eu disse, tu viu? Ela fez, vi, achei estranho, mas não comentei nada. Aí eu disse, aí comecei a puxar, eu disse, Clara, por que amanhã não me disse isso logo? Aí fiquei nela, fez manhã, ele disse que ia me matar, e matar a senhora. Manhã ele ia para a porta da minha escola. Ele ficava na frente da minha escola manhã. Manhã, quando eu descia para casa, ele ficava numa oficina. Toda vez que eu passava manhã, ele me chamava. Quer dizer, ele coagia ela, eu não sabia. Ele perseguia ela, eu não sabia. Noite, mostrando uma arma para ela naquele dia. Olha, foi uma tortura sem igual para uma menina de 12 anos. Me lembro, eu sofri tanto com aquela menina. Nos momentos de surto dela, teve uma vez que nem eu, nem o irmão, a gente conseguia segurar ela. Era o desespero. Nós sofremos muito com as crises, claro, dentro de casa, né? Enfim, então veio a Covid, né? A Covid-19. E minha mãe foi a primeira vítima fatal de São Bento, a primeira mulher vítima fatal de São Bento. Que depois disso tudo, Maria Clara ficou, a amiga dela ficou minha mãe. Então, uma perda avassaladora para Maria Clara. Eu fui deixar minha mãe no hospital, boazinha. Minha despedida da minha mãe foi um tchau. E fui buscar ela no Recife, dentro de um caixão. E quando nós chegamos no cemitério, a primeira pessoa que eu vi foi Clara. E assim, isso acabou com a gente também, né? Porque a gente não pôde ter nada, a gente não velou, mãe simplesmente sumiu da vida da gente. Minha mãe morreu dia 20 de maio. Hoje completa 4 anos e 3 meses, né? Maio, abril, maio, junho, julho. E 4 meses da minha mãe. Hoje, dia 20. E enfim, mãe morreu em maio, passou junho, passou julho e chegou e foi chegando as festas de final de ano. E eu comecei para suprir o luto da minha mãe, eu comecei a fazer uns bolos. Eu não sabia fazer bolo. E eu disse, Clara, vamos vender bolo. Aí comecei a fazer uns bolinhos e a gente começou a vender. Começou a entrar dinheiro. Aí eu disse, pronto, você vai ficar responsável pelos dinheiros. Ave Maria, ela estava se achando uma contadora. E voltou a brilhar o olhinho dela, porque ela disse, manhã, agora a gente tem dinheiro para comprar as coisas da gente. E, Helena, foi bem interessante que quando eu consegui juntar uma quantia, eu disse, claro, eu vou fazer um curso. E a gente saiu pesquisando, eu consegui o curso. Era em Caruaru, um dia de sábado, dia 23 de janeiro, vamos lá. E aquela empolgação, fui. Só que era a primeira vez que eu tinha que ir e deixar Clara só. Quando foi na sexta-feira antecedendo o sábado,
eu desisti do curso. Desisti, mas não tinha dito a ela, né? Quando foi à noite, ela disse, mãe, eu tô tendo pesadelo. Eu tô sonhando com aquela coisa. Para mim, aquela coisa era o acusado. Não. Ela disse que estava tendo pesadelo. Eu dormi com ela na cama dela de solteiro. Coloquei ela assim, como um bebê mesmo. Coloquei ela na minha mão assim, dormimos agarrada até ela pegar no sono, né? Porque eu não dormi. Então ali ela dormiu no meu braço. Quando amanheceu o dia, aí ela disse, mãe, até o curso. Eu disse, não, eu não vou mais não. Ela fez, vai. Eu disse, não vou, claro. Ela fez, vai sim, porque agora que a gente está conseguindo, mãe, a independência da gente, a gente vai sim. A senhora vai. Prontou minha bolsa, só tinha comida dentro da bolsa, não tinha mais nada. Acho que ela tinha medo de morrer de fome. Preparou a bolsa, aí eu disse, tá certo, amanhã vai. Botei a bolsinha nas costas, quando menos esperar a lotação cheia. Aí ela no meu portão, aí eu fui com o coração na mão, aí eu dei um abraço nela. Eu disse assim, olha, amanhã, tu não vai fazer besteira não, filho. Tu não inventa de fazer besteira não. Ela deu uma risada, ela disse assim, confia em mim, minha véia. Aí foi, me deu um beijo, um selinho, e disse, eu te amo. Fui embora na lotação, mas com o telefone. Chegando em Caruaru, que eu entrei na sala do curso, eu sou apaixonada pela cor amarela. O ateliê era todo amarelo. Aí comecei a tirar as fotos, né? Mandei para ela. E quando isso aconteceu, é, quando foi dito lá no curso, que era para a gente poder dizer como começou a história dos bolos. Coincidentemente, eu falei a minha história e a história de Clara, e pedi a permissão para ficar ao telefone, entrando em contato com ela. A professora disse, autorizou, porém não queria que eu filmasse. Mas aí o tempo todo eu fiquei interagindo com ela. Tudo que eu fazia, eu mandava para ela. E quando foi no horário do almoço, eu falei para ela, vá almoçar, que manhã tinha delegado para ela, né, ir à rua para pagar algumas coisas, já justamente para ela não ficar sozinha. E ela fez na parte da manhã isso. Só que quando a gente foi almoçar, eu ia retornar para falar com ela. Quando eu terminei o almoço, fui ligar para ela, aí ela já não atendeu mais o telefone, né? Eu fiquei ligando, e ela não atendia. Inclusive, eu te dei até uma bronca, tem todas as conversas da gente no telefone. Eu tenho os áudios desse dia no telefone. E liguei para meu esposo. Perguntei por Maria Clara. Ele disse, ficou em casa. Eu fiz, olha, está acontecendo alguma coisa. Vai para casa. Ele, para ele, ela nunca dizia que amava ele. Ela só dizia que me amava. E quando ele perguntava, ela dizia que amava um pouquinho. E na mensagem que ela deixou para ele foi a seguinte: Painho, eu te amo. Eu já falei para a maninha e já falei para Vitor. Vitor é meu irmão, meu filho, o irmão dela. E quando ele mostrou essa mensagem que disse isso, eu disse: vai embora. Vai embora para casa que está acontecendo alguma coisa. Liguei para o meu filho, né? Porque eu fui de lotação, mas eu ia voltar com meu filho e com minha nora. E ele disse que ia para Caruaru umas 4 horas, porque aí ele me pegava e a gente vinha embora. Quando eu liguei para ele, eu fiz: Vitor, vai em casa, liga para tua irmã que eu não estou conseguindo falar com ela. Ele fez: mãe, eu já estou em Caruaru. Isso era 2 horas da tarde. Se ele disse para mim que ia 4 horas, o que era que Vitor estava fazendo 2 horas da tarde em Caruaru? Então eu liguei para um amigo meu, né? E ele disse que ela tinha passado muito linda na loja dele. Aí ela pediu um abraço para ele e ela falou para ele que eu ia precisar muito dele. Aí ele também percebeu algo, mas não podia fazer nada, porque assim, a gente percebe as coisas, mas quem ia imaginar que poderia acontecer o pior? E quando ele falou isso para mim, aí eu comecei a sentir um sufocamento, uma saudade absurda e o perfume dela. Eu comecei a sentir tudo isso. Fazia pouco tempo que eu tinha perdido manhã e eu senti essas coisas de manhã. Então ali eu já sabia que tinha alguma coisa errada. Aí liguei para a vizinha do meu pai, né, que tudo mora um próximo ao outro. E quando eu liguei para ela, eu disse: Lana, cadê Clara?
Ela foi e disse, Michele, Maria Clara desceu agora para casa, comprou um refrigerante e desceu para casa. Eu fiz, ela tá na casa de pai ou não? Ela fez, deixa eu ver. Quando ela foi lá, ela não estava e pai eu disse, não, Michele, ela desceu. Eu disse, pai, vá lá na minha casa, tá acontecendo alguma coisa, a Clara está precisando de ajuda. Olha, Milena, eu creio que tudo isso aí, da hora que eu falei para o meu pai e para meu esposo, isso não foi 15 minutos, não. Não foi. Minha casa, onde eu moro, assim, tem um portão que são as grades brancas. E um terraço em seguida tem uma porta que tem uns vidros que se você olhar direito você vê o final da casa. E a gente sempre deixa a porta dos fundos com uma tela para arejar. Meu pai, quando chegou, ele olhou pelas frechas, né, do portão e viu que tinha algo estranho. Meu esposo, quando ia chegando próximo à casa, ligou para ela. Milena, eu não sei te dizer, eu não sei essa explicação. Até hoje eu me pergunto o que é que Deus quer de mim. Porque quando ele ligou para ela, o telefone ele contou 3 segundos e desligou. Aí mais uma vez ele ligou, mais uma vez 3 segundos e desligou. Então ele relaxou. Ele disse, não, ela atendeu e não quer falar comigo, ela está em casa. Mas quando ele foi se aproximando, meu pai estava segurando no portão e pulando. Quando ele chegou, ele também viu a cena. Aí pronto. Quando abriram o portão, minha filha estava se enforcando com o lençol da cama, quer dizer, se enforcando, ela já estava morta, né? Ele cortou o lençol, tentou fazer os procedimentos, né? Ela ainda estava se urinando. Ele fez de tudo, de tudo, de tudo, de tudo. Meu pai, assim, se eu pudesse, se eu soubesse, menina, eu não teria deixado meu pai ver essa cena. Jamais. Jamais eu teria deixado meu pai ver essa cena, porque a gente tinha acabado de perder minha mãe, a gente não viu minha mãe. E meu pai presenciar a morte da primeira neta mulher. Da primeira, não, da segunda neta mulher, mas a que tinha ele como um pai. Isso lá em Caruaru, tentando falar com todo mundo. Foi o que meu esposo fez. Ligou para minha prima, que era enfermeira, que já desceu com um médico para tentar reanimar e nada. Meu pai, não sei. E eu tentando falar com todo mundo e ninguém falava comigo. Eu disse, professora, tá acontecendo alguma coisa? Tá acontecendo, ninguém quer falar comigo. Só que meu esposo, ele não é de viajar. Ele não é de viajar muito. E ele acha que toda cidade é como aqui, cidade pequena, tudo é perto de um canto, um canto do outro. O que foi que ele fez? Ele ligou para o meu filho e contou. Só que ele pensava que meu filho já estava próximo, como se fosse daqui a 20 metros ali, estava próximo de mim. Só que de onde eu estava, para onde meu filho estava, era 40 minutos de distância. Que eu queria muito que meu filho tivesse me dito, né? Que tivesse estado comigo ali. E quando ele terminou de falar com meu filho, ele ligou para mim. E quando ele ligou, eu disse: Eu não quero falar com você. Bote Maria Clara no telefone de agora, eu quero ouvir a voz dela. E ele, Michele, calma. Eu disse: Bote Maria Clara para falar comigo. Ele fez: Nega, a neguinha se matou. Ai, meu Deus. Eu lembro, eu lembro que eu gritei. Uma das meninas do curso pegou o telefone e disse assim: a filha dela se matou. Eu gritei tanto. Eu senti tudo, Milena. Eu senti o sufocamento, eu senti o cheiro dela, eu senti tudo, Milena. Eu senti tudo. E eu estava tão longe. Eu deixei ela só, Milena. Quando meu filho veio chegar, já não tinha mais graça. Eu já estava saturada de tanto sofrer. E quando ele foi passando, o que foi que eu fiz? Que meu filho não chegava. Eu liguei para minha tia, a esposa do acusado. Eu liguei para ela. Eu liguei, Milena, para ela. Foi a primeira pessoa que eu liguei, Milena. Eu liguei, tia, você tá onde?
Ela fez, eu tô no shopping, em Arapiraca. Eu disse, tia, vem embora para São Bento. Ela fez, oxe, Michelle, eu vou fazer o que em São Bento? Eu fiz, eu vou precisar de você. Ela fez, oxe, esse Maria Clara se matou, tia. Eu escutei o grito dela. Eu fiz, minha filha se matou. O seu esposo fez isso. E eu desliguei o telefone. Em seguida, eu liguei para o meu amigo, né? Eu disse, olha, vai para minha casa. Ele fez, Michelle, o que foi? Eu fiz, Clarinha, não está mais entre a gente. E meu amigo foi para minha casa. Milena, quando eu vi meu filho descendo daquele carro para me buscar, eu entendi aquele abraço lá na frente, quando eu soube do abuso da minha filha, que eu fui falar com ela, que eu fui forte para segurar ela, que eu não derramei uma lágrima para segurar a minha filha. Isso foi meu filho. Ele desceu do carro, eu disse, diga que é mentira. Ele fez. A gente entrou, minha netinha, né? Minha netinha estava com 1 ano, tinha acabado de fazer 1 ano. E foi a viagem mais longa que eu já fiz de toda a minha vida. Foi de Caruaru para São Bento. Confesso, 2 vezes eu desatei o cinto, eu ia me jogar. 2 vezes. Mas aí eu vinha, não é mentira. É mentira, Milena, sabe por quê? Claro, não ia fazer nunca isso comigo, mulher, porque ela disse assim, mãe, vai que a gente vai ganhar dinheiro para a gente conseguir as coisas. Ela não ia fazer nunca isso. Isso foi meu marido que queria que eu voltasse para casa. Ele não queria que eu fizesse o curso, ele não queria de jeito nenhum que eu fosse. E eu fui. Então eu fui com isso na cabeça, ela tá brincando comigo, alguma coisa estão preparando para mim. Então eu me agarrei a isso, mas foi a viagem mais longa da minha vida. Quando eu cheguei próximo à minha casa, se eu disser a você que eu vi alguém, eu tô mentindo. Não tinha, eu não vi ninguém na minha casa. A única coisa que eu vi foi um carro de polícia. Quando eu vi aquele carro, eu entrei num desespero tão grande. Mas mesmo assim, mesmo no desespero, eu não fui ao local. Eu fui ao quarto dela para falar com ela. Eu disse, claro, eu entrei chamando por ela. Eu lembro disso, eu lembro nitidamente. Clara, mulher, não faz isso comigo, não. E quando eu cheguei no quarto dela, tudo arrumadinho, tudo, um monte de post-it. Aí foi que minha prima, a enfermeira, chegou, me abraçou e disse, Lore, falou que é mentira. Eu disse que é mentira. Ela fez, não, não é. Você vai ver ela agora, se acalme. E quando abriram a porta, aquela cena que a gente vê na televisão, que os corpos no chão e cobertos. Ou que imagem difícil de você ver, né? A gente sabe que está coberto, mas ou imagem que não sai da minha cabeça. Lembra quando eu vi minha filha cobertinha, só os pezinhos de fora, com aquele tênisinho que ela amava, o all-star preto dela. Linda, menina, linda. Linda, 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 linda. Eu corri, peguei ela no meu braço, eu botei ela no braço. Eu disse, polícia nenhuma vai me tirar daqui. O policial disse, a senhora é mãe. Eu disse, tire ela do chão. Ele fez, mãe, a senhora acha que a gente queria ver uma coisa linda dessa no chão. Então, ali, menina, eu coloquei, do mesmo jeito que eu dormi com ela na sexta, eu coloquei ela no meu braço, me deitei com ela e fiquei com ela até a polícia científica chegar. Conversei com ela, fechei os olhos. Ela estava me esperando para fechar os olhos. Fechei os olhos dela, entreguei ela para Nossa Senhora e falei, mãe, cuida dela melhor do que eu. Em tuas mãos eu entrego minha filha como Deus entregou, como Cristo entregou-se a Deus. Então ali eu fiz uma oração, Milena, que nem eu esperava fazer.
Como é que uma mãe vê a filha daquele jeito e a mãe se ajoelha e clama a Deus, entrega a filha a Deus? E eu fiz isso, Milena, eu fiz isso. E quando a polícia chegou, eles me pediram para sair. Eu disse, agora mesmo. E quando eles começaram, ele disse, mãe, saia porque as coisas são cenas fortes. Eu disse, tudo bem, mas eu me retirei, mas eu me retirei por educação. Mas quando eu entrei, que eles ficaram tirando as fotos, eu fui observando tudo. Aí foi quando eu vi que na frente da minha casa tinha tanta gente, tanta gente, tanta gente. Entrei no quarto dela, comecei a tirar as coisinhas dela. E quando a polícia chegou na minha sala para interrogar meu esposo, né? Ele sem saber nem falar, aí eu disse: o senhor me dá licença? Me dá a palavra? Aí ele fez: pois não, eu disse: eu posso dizer tudo. Milena, estavam as pessoas, algumas das pessoas que estavam comigo no processo todinho de sofrimento, mas que não sabiam a metade do que eu tinha passado. Não sabiam da metade do que Clara tinha passado. Eu fiz, delegado, polícia, eu preciso falar. Milena, eu contei tudo. Tem coisas aqui que eu nem contei para você, mas tudo, cada detalhe, tudo, eu sei que os poucos da minha família, porque até hoje, Milena, minha filha já foi sepultada, dia 23, depois de amanhã, vai fazer 3 anos e 7 meses que minha filha foi sepultada. Até hoje eu espero um abraço de um parente. Nenhum foi à minha casa ver minha filha no caixão. Só a enfermeira, minha prima, que foi. O meu tio, aquele que eu confiei, ele expulsou a mulher dele e os filhos dele, expulsaram minha filha da casa dele, porque eles não queriam que minha filha ficasse lá, porque poderia ser que sumisse alguma coisa da casa deles. Eles tiraram minha filha de dentro da casa deles e eu vi isso. Minha filha foi esculachada da casa dele. Então, quando eu falei tudo para a polícia, minha família ficou assim, estarrecida, né? Pronto. Junto com meu filho, o caixão chegou. Eu disse, vou botar minha filha dentro da urna, né? Aí meu filho disse assim, não, mãe, isso aí não. Isso aí é forte demais. Quem vai botar minha irmã sou eu. E meu filho botou ela dentro do caixão. Eu peguei o caixão com ele, botei dentro do carro da funerária e disse a ela, amanhã logo cedo eu vou lhe buscar. E quando minha filha saiu pela última vez da minha casa, eu acho que me deram alguma coisa para eu descansar, mas eu não descansei, né? Eu só relaxei. E quando amanheceu o dia, eu já estava em Caruaru. Eu fui com a minha prima e meu esposo. Fui buscar ela. Quando chegou lá, meu esposo não teve coragem de olhar nada. E eu escutei quando a mulher do ML disse assim: quem é o primeiro? Aí a moça disse assim: é a menina linda. Aí eu cheguei com os documentos. Ela fez: a senhora é parente de alguém? Eu fiz: eu sou a mãe da menina linda. Ela ficou assim. E quando ela está liberada, eu disse: vou levar. Quando eu vi minha filha vindo naquela esteira, que entrou no carro, eles vão para casa, minha mãe. Trouxe minha filha para casa não, para a funerária. Chegou na funerária, eu conversei com a dona da funerária, um amor de pessoa. Ela teve um cuidado tão preciso com Clara que ela também me conhecia. E eu disse, fulano, deixa eu vestir a roupa da minha filha. Ela fez não. Eu disse, deixa eu vestir. Ela fez, Michelle, eu não vou deixar, porque tem procedimentos que você não pode ver. Eu fiz, eu sei, eu já sei de tudo, eu posso ver. Eu aguentava, Helena, ver. Mas assim, a gente tem que entender o lado profissional, né? Fui para minha casa, cheguei lá. Outra coisa que me chocou muito, porque quando eu saí para ir buscar ela, minha casa estava de um jeito, que eu deixei meu filho tomando conta. Quando eu cheguei, estava tudo preparado para receber o corpo dela. Um monte de flores que eu não pude dar nos 15 anos dela. A festa de 15 anos que ela não teve. E a minha casa.
toda ornamentada de flores. E um canto para botar minha filha. Peguei a roupa dela e fui vestir, né? Só que quando eu ia saindo, Milena, eu ia saindo do quarto dela com a roupa dela aqui, a minha tia chegou de Arapiraca e foi a minha casa, e olhou para mim chorando, vinha me abraçar. Eu não abracei, eu deixei ela me abraçar. E quando ela me abraçou, eu disse assim: agora você acredita, né? Agora minha filha vai ter paz, né? Agora minha filha descansou. A senhora tem culpa disso. E eu só fiz das costas e fui para a funerária. Vesti minha filha, só que eu não vesti, entreguei a roupa e vim embora. E ela foi abraçar meu filho, que é afilhado dela. Ele disse: não, tia, hoje, hoje eu não quero mais saber de você. Achando pouco, o filho dela, que minha mãe criou, me ameaçou. Disse que se eu botasse para frente, eu ia me arrepender. Por quê? Porque a família dele tem dinheiro e eles iam conseguir. Tem os melhores advogados e que eu não iria conseguir colocar o pai deles atrás da grade. Isso no dia da Que ia morte da sua mostrar filha. dias depois. Ele Dias disse isso a depois. mim. Eu não iria conseguir colocar ele atrás das grades. Minha filha morreu com 16 anos e 23 dias. Quando ela ficou prontinha, eu fui à funerária. Eu fui ver minha filha lá. E ela estava simplesmente uma debutante. E a forma que ela estava ali, eu não sei o que foi, eu não sei. Eu senti um orgulho tão grande, Milena, da minha filha. Eu não sei se isso é loucura, eu não sei se eu estava passada, eu não sei. Eu sei que eu senti um orgulho tão grande da minha menina. Ela estava tão linda. Estava uma debutante. E eu levei ela para casa. Só que a chegada, você botar uma coisa daquela dentro da sua casa e saber que ali falta poucas horas para tu nunca mais ver. E, e no velório, eu esperei, com toda a ruindade da minha família, com toda a ruindade, eu esperei alguém, pelo menos para pegar na minha mão. Não tinha ninguém. Agora, a esposa do meu tio, que botou minha filha para fora de casa, poucos dias do suicídio, estava lá. Disseram que ela estava lá. Helena, por Deus, se essa mulher tem entrado na minha casa, eu tinha dado nela com a tampa do caixão da minha filha. Porque na minha casa ela não entrava. Porque ela pegou no braço da minha filha e botou para fora da casa dela. E para que ela estava lá? Eu não vi. Mas disseram que ela veio a mim e falou comigo. Eu não vi. Porque se eu tivesse visto, eu tinha batido nela. Porque eu digo a você, eu vi cada pessoa que estava ali. Então, passado-se tudo isso, começa a nova vida, né? O que o suicídio deixa na vida da gente. O suicídio deixa na minha vida como se não bastasse a morte da mãe, a da filha, perder alguém é uma coisa avassaladora. Mas você perder um filho, você enterrar um filho e saber que eu tenho a causa do suicídio da minha filha. Muitas mães, muitos pais, não, a gente não sabe o que é que passa na cabeça de um suicida. A gente é a pior tipo de morte que possa imaginar é o suicídio para os que ficam, né? Imagine para os que vão tirar essa dor. Mas a minha tem um motivo. A minha tem. Eu tinha uma criança normal dentro de casa, feliz, que dançava, que andava comigo. Eu estava fazendo faculdade na época. Eu me formei sem ter a minha filha do meu lado. Faltando poucos meses para eu me formar, minha formatura, e eu não tinha mais a minha filha aqui com os transtornos dela. Ela fazia faculdade comigo. Ela ia todas as noites para a faculdade comigo. É tanto que ela foi a mascote da turma. Ela tem uma sala na faculdade dedicada a ela.
O reitor colocou lá uma sala dedicada, um cantinho de leitura dedicado a ela, para você ver a importância que ela tinha lá. Então, o suicídio trouxe para mim, é, não vou te dizer que uma missão, mas ele aguçou em mim uma coisa que eu soube lidar, eu soube lidar, mas nem toda mãe vai saber lidar com o que eu lidei. Então, eu acho que eu tenho que ajudar, né? E conversando com uma das professoras, uma professora da minha faculdade, é, ela fez um projeto e eu permiti, né, o nome da minha filha, e hoje nós temos esse projeto aqui na cidade. Mas eu quando falo assim, o suicídio, ele tem que ser falado, Milena, de uma forma responsável. Eu quero morrer, mas eu tenho a certeza de que nas escolas vão preparar os profissionais da educação para saber lidar com isso aí, porque eles não sabem. Eles E não não sabem, não só vou com o dizer todos. suicídio, né, Michele? Também com a educação Sim, sexual, com o tudo isso bullying, como aconteceu. é que você permite? Gente, tem que se preparar, tem que estar. O suicídio é um câncer. Você não trata o câncer. Você não trata qualquer outro tipo de morte, porque o suicídio ele tem que ser escondido, ele tem que ser camuflado, para não o tabu de dizer que causa outras vítimas, não. Depende da maneira com que você vem a falar, com responsabilidade. Por que a psicóloga não me ajudou nesse processo? Por quê? Então, Milene, eu trouxe para a minha vida como fonte de esperança a Maria Clara para ser o grito dessa juventude. A mãe de Maria Clara para não se esconder da vergonha do suicídio, porque muitas mães se envergonham do suicídio. Eu não me envergonho da minha filha. Ela foi uma guerreira, porque ela, do abuso à morte, ela passou 4 anos de sofrimento, lutando contra os piores dores, contra os piores medos dela. Michele, como é ser sobrevivente do suicídio? Ser sobrevivente, a própria palavra já diz, é ser sobre qualquer. Olha, Milena, a dor do suicídio é avassaladora, não existe uma dor, acho que igual a de ninguém. Julgamentos, críticas, ser sobrevivente, saber lidar com o desconhecido. Todo momento você é posto à prova. Você é posto à prova quando você chega no supermercado e vê uma pessoa cutucando outra, dizendo: Ó, a mãe da menina que se matou. Uhum. Então, ser sobrevivente é luta, é desafiador, constrangedor jamais. Mas, infelizmente, muitos não querem falar por ter vergonha, né? Por conta de acreditar naqueles paradigmas que existia, que não se tem perdão, que vai para o Vale do Suicida, que é o único tipo de morte que Deus. Não. O meu Deus, que eu acredito, ele é misericordioso e ele sabe que minha filha estava em sofrimento e ele sabe. Temos o livre-arbítrio? Temos, sim, mas temos a misericórdia. Nós temos a misericórdia. Quem foi o ladrão que Deus teve com ele, que Jesus teve com ele ao lado dele e perdoou? Nós temos a misericórdia. Por que um suicida não tem? Ser mãe de ser sobrevivente enlutado por suicídio é ser esperança. É ser esperança na vida de outro. É dar as mãos e lutar por uma causa para que haja políticas públicas, que haja preparação de profissionais, tanto na educação como na saúde, aprender a lidar com a pós-venção também, porque não é fácil, porque os porquês estão aí. Onde foi que eu falhei? Por que eu fui?
Se eu tivesse ficado, eu tinha evitado? É horrível essas perguntas. Ser lutada por suicídio é passar por um campo minado todo o tempo, Milena. Nós não sabemos, quando tem uma notícia dessa, como é que vai ser nossa reação. Porque é gatilho? É. Mas por amor à minha filha, eu já presenciei outras tentativas. Eu pensava que eu ia cair, mas eu digo, não, por Maria Clara, eu estou aqui. E essa mãezinha precisa ser ouvida, essa mãezinha precisa conversar. Os grupos de mães enlutadas por suicídio, que eu conheci através do psiquiatra Fernando Fernandes, assistindo uma live dele. Então eu passei uma mensagem e ele respondeu. Ele disse: Você conhece o Ivo, do grupo Luta em Luta? Aí me deu o link, eu entrei em contato com a Cristina e Eunice. E a primeira reunião para mim, como é maravilhoso para uma mãe escutar outras histórias, nós estarmos num ambiente que é nosso, que nós sabemos, é você falar sem julgamento, você ouvir, por bobagens que seja para qualquer pessoa que não passou por isso, é bobagem, mas para a gente que passa, que sabe disso aí, isso é bálsamo na vida da gente, isso é tratamento, isso é vida. Falar de suicídio, de nossos filhos, de nossos parentes que se foram por essa morte, é libertador, é dar esperança, que é um problema como a AIDS, como o câncer, como tudo, como o Covid, morre. E nós somos, Milena, nós somos prisioneiros de nossa mente, mas também nós somos os carcereiros, nós temos a chave disso aí. Só que tem pessoas que são mais frágeis, que não conseguem botar a chave na maçaneta e girar. Para isso existe os apoios. Para isso existe uma psicóloga, um professor qualificado que se adapte à situação, à realidade. Aqui na minha cidade, uma cidade pequena, é absurdo o casos de suicídio. É absurdo. Teve uma semana aqui que foram 3. Onde eu estou aqui, próximo à prefeitura, uma tentativa com um adolescente de 15 anos. Então, cadê os olhos para isso aí? Michele, se Né? você pudesse reencontrar novamente a Maria Clara, uma nova oportunidade, o que você gostaria de dizer para ela? A primeira coisa, eu te amo. A segunda coisa, você disse que eu confiasse em você. Uhum. E a terceira coisa, que orgulho de ter a filha que eu tive, de ser forte, de me ensinar a mulher que eu sou hoje. E o orgulho que eu tenho de ser mãe de Maria Clara, porque Maria Clara não se foi. Ela está sempre no presente comigo. E por isso também, Milena, eu sou criticada, viu? Porque eu escuto muito que nem parece que eu perdi uma filha. Meu Eu não Deus. perdi, eu não perdi. Eu entreguei ela a Deus, entreguei para Nossa Senhora e Nossa Senhora está cuidando dela. A escolha dela, quando eu disse a ela, se você quiser ser homossexual, eu estou aqui. Se você quiser namorar, eu estou aqui. Se você quiser ser prostituta, sua mãe está aqui. Só não seja de homem casado. Mas a Uhum. escolha dela foi partir. Então eu respeito a escolha dela, porque a dor era dela. Milena, qual a dor? Qual é a dor que dói mais? A minha. Se eu me arranhar no braço, o meu arranhão dói mais do que a sua perna quebrada. Porque eu não estou sentindo a sua perna quebrada. Eu estou sentindo o meu arranhão. Então, régua não existe para dor, julgamento não existe, porque minha dor sempre vai ser maior, porque é minha. Você não vai sentir a minha dor. Você tem empatia por mim, mas a dor é minha. Michele, Então, é é uma por pena a gente estar tão longe, porque eu queria te dar um é. abraço, eu já tinha te dito Ai, eu isso. queria. Eu espero que a gente se encontre em algum momento da vida. Um abraço por você e também pela Maria Clara, que eu tenho Bom, certeza que
pela força do que você contou Oh, dela, de como ela era guerreira e de como é, você também é isso. Eu acho que isso também inspirou ela, veio de ti essa força, essa garra. Eu não consigo é. nem dizer em palavras o quão potente você é, a sua fala, seu exemplo de Ai, vida, que está fazendo tudo isso em nome da sua filha e também ajudando a salvar outras vidas. Então, nessa entrevista toda eu mais escutei porque eu também estou aprendendo contigo tudo isso, né? E como você ai, que falou, é a sua dor, obrigada. eu tenho a empatia, né? Me emocionei ali porque é muito difícil ter que escutar, né? Tudo que a Maria Clara passou e ficar pensando, né? No, naqueles momentos dela. E eu imagino a sua força naquele momento de estar ali segurando tudo isso e ao mesmo tempo sendo julgada até hoje e tá de pé. Michele, por favor, não desista da sua vida, Nunca, porque ela está nunca, salvando muitas nunca, outras vidas. E muito, nunca. muito obrigada por contar, porque eu sei que é uma cicatriz, né? Vai continuar sendo, e mesmo às vezes a gente cutucando, mas que seja. Que essa entrevista ajude outras pessoas também, que talvez estejam passando por isso, né? Que seja uma luz em outras vidas e até em Uma vidas de luz. outras mães. Isso mesmo, Milena. Eu acho que é a missão de todos nós, né? Trazer paz, conforto e luz para outras pessoas. E não deixar se abater diante de qualquer dificuldade, né? E não acreditar que acaba aqui, não acaba aqui, né? Ela não deixou de ser minha filha. Eu tive uma filha linda, maravilhosa, tenho um filho, eu sou vó e vida que segue, Michele, amando sempre. muito, muito obrigada. Eu que te agradeço, foi um E ó, prazer. eu vou deixar também os contatos do Vida em Luto, né, para todas as pessoas que tenham interesse, estejam passando por um momento difícil, que entrem em contato. Que posso deixar suas redes sociais também, Michele? Pode sim, pode Tá. sim. E, E tem a Associação Maria Clara, que a também Associação pode Maria Clara, então acessar. vou deixar. Ela É, tem o arroba? Vou deixar sim, o eu passo para você tudo combinado. direitinho. Vou deixar o arroba dela. E se você está passando por um momento difícil, por favor, busque ajuda. E agradeço todo mundo que assistiu a entrevista até o final. Amém. Muito obrigada.